Henker que vive duas vezes, capítulo 577. Pai e Filho, 2. Arg, o demonismo olhou para cima e gritou de dor enquanto as rajadas de vento negro devastavam seu corpo, evidência do valor de Cronos. Como diabos? O demonismo não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele já fez parte de Cronos e teve uma influência significativa nas lendas que Cronos construiu como rei dos deuses. Assim, o demonismo tentou controlar o verdadeiro corpo de Cronos através da sincronização e reuniu muitas lendas para usar contra Ion-Wu. Com um pouco mais de tempo, o demonismo sentiu que poderia se tornar um ser supremo. Já se passaram mais de 10.000 anos desde que Cronos foi separado de seu verdadeiro corpo, e ele só tinha seu vestígio de corpo e alma agora, bem como meia primavera. Mesmo que Cronos pudesse recuperar uma quantidade considerável de seu poder extraindo-o de seu verdadeiro corpo, seria impossível para ele restaurar o valor que possuía como rei dos deuses. E ainda assim, Cronos estava empurrando o demonismo, como se seu domínio divino perdido não fosse nada mais do que um inconveniente. Sua queda em desgraça no passado parecia apenas isso, algo do passado. Por um momento, o demonismo se perguntou se ele estava enfrentando um ser diferente, mas não podia negar que as ações e a fala do ser que o atacava eram as do antigo Cronos. E ainda assim, havia algo sobre ele que o demonismo não sabia. Cronos mudou muito durante os anos em que estiveram separados. Uau, Ban! Uma ferida profunda apareceu no lado direito do corpo do demonismo, e a escuridão continuou a vazar. O que diabos você é? Você está curioso? Você não sabe o que diabos está acontecendo, não é? Parecia que Cronos tinha lido os pensamentos do demonismo e apareceu próximo ao ouvido do demonismo com um sorriso frio. A voz de Cronos estava tão fria que o demonismo instintivamente endireitou as costas. Você provavelmente não consegue nem arriscar um palpite. Uau! Cronos balançou a foice diagonalmente, mirando na cabeça do demonismo. O demonismo instintivamente tentou puxar a cabeça e o pescoço para trás, mas não conseguiu evitar todos os ataques ofensivos de Cronos. Cronos cortou o topo de sua cabeça em ângulo. Um grito de dor soou mais uma vez. Você sabe há quanto tempo estou me preparando para isso? Girar. Cronos abriu um vazio e recuou rapidamente. O raio negro do demonismo passou inofensivamente pelo local onde Cronos estava há pouco. Cronos reapareceu perto do tornozelo esquerdo do demonismo. Senti como se tudo tivesse sido roubado de mim. Meu trono, domínios divinos, poder, eu odiava os bastardos que tiraram todos eles de mim. Eu os detestei. Eu estava cheio de pensamentos de vingança. Esses bastardos ingratos. Como pai deles, eu os puniria. Foi o que pensei então. Ele cortou o tornozelo esquerdo do demonismo. Uau! Um dos joelhos do demonismo atingiu o chão. À medida que o mundo da mente consciente de Cronos flutuava mais uma vez, Cronos se moveu como um vento negro e dilacerou implacavelmente a perna esquerda do demonismo, como se estivesse desmontando alguma coisa. Droga, pensando que ele estaria em perigo real se não agisse, o demonismo trouxe à tona todos os seus poderes. A densa escuridão que fluía dele começou a se agitar e ferver. Mas então, desde que reencontrei Rhea, comecei a pensar se deveria ou não direcionar meu ódio para meus filhos ou outras pessoas. Ban! A escuridão opaca se estendia como tentáculos enquanto perseguia o vento negro, tentando alcançá-lo a todo custo. No entanto, Cronos cortou todos eles com a foice e cortou o outro tornozelo do demonismo. A escuridão pura escorria das numerosas feridas ao longo do corpo gigantesco do demonismo, aumentando em quantidade até dominar a escuridão opaca do demonismo e tentar puxar o demonismo para a morte. Meus pensamentos começaram a mudar pouco a pouco depois que Yeon-Woo e Jeong-Woo nasceram. O demonismo começou a espalhar sua escuridão opaca por todo o lugar, e os relâmpagos ficaram mais intensos, os ventos tempestuosos soprando com mais força. As calamidades choveram com mais frequência. No entanto, Cronos conseguiu escapar dos ataques e encurralar o demonismo. O demonismo liberou mais escuridão opaca, encolhendo ao fazê-lo. Além disso, quanto mais escuridão o demonismo usasse, mais rápido sua sincronização com Cronos seria liberada. Clarão, Cronos ficou na frente do demonismo. Eu finalmente descobri no final. Nunca é culpa das crianças. Eu era o maior problema. Cronos. Em seguida, foi por sua causa. Eu vou te matar. Mesmo agora, pensando nisso, ainda cerro os dentes. Minha insanidade foi culpa sua, certo? Morrer. O demonismo não conseguia mais ouvir as palavras de Cronos. Sua raiva o fazia pensar apenas em matar Cronos, o ser que o havia transformado em uma entidade tão lamentável. Mesmo tentando restabelecer sua existência consumindo os egos dos vários deuses, ele ainda era um corpo residual com mais instintos do que razão e, nesse ponto, perdeu até mesmo a razão. Por outro lado, apesar de Cronos também ser um corpo vestígio, seus olhos estavam calmos e controlados. Uau! O demonismo estendeu a mão para agarrar Cronos. Então, você deveria me compensar por todos esses anos perdidos. Cronos derrubou a foice com um sorriso frio, sua ponta perfurando o olho esquerdo do demonismo. Ban! O demonismo gritou mais alto do que nunca. Ele nunca havia imaginado tanta dor antes. Instintivamente, o demonismo ergueu a outra mão e cobriu o rosto, a escuridão opaca escorrendo entre seus dedos. No entanto, sem qualquer hesitação, Cronos balançou implacavelmente a foice mais uma vez, cortando os dedos do demonismo como se fossem trigo e rasgando seu outro olho.
Onde você está? Onde? Sem sua visão? Os sentidos do demonismo foram perturbados e ele começou a se mover de maneira errática. O demonismo parecia não saber o que fazer com a diferença de poder. Ele tinha um nível de poder que lhe permitia consumir facilmente Azrael de Malachi e, ainda assim, estava indefeso contra os ataques de Cronos. Foi como um massacre unilateral. Como o demonismo sempre esteve em vantagem, ele não estava preparado para isso. No entanto, Cronos, que já foi um rei dos deuses com enorme poder divino e habilidades divinas, caiu tão drasticamente que até foi preso no Tártaro. Quando ele reencarnou repetidamente como um mortal com uma vida útil finita, ele experimentou o que significava acumular lendas. Essas lendas não poderiam ser facilmente descartadas. Elas foram construídas com lágrimas, dificuldades e relacionamentos. Essas provações e experiências permitiram que ele empunhasse sua própria espada e traçasse seu próprio caminho. Cronos estava confiante de que as lendas que ele construiu como mortal poderiam facilmente ser comparadas às que ele construiu como rei dos deuses. Ele poderia ter tido conquistas maiores como rei dos deuses, mas as experiências e desafios pelos quais passou para criar suas lendas como mortal não foram de forma alguma inferiores. Foi assim que suas vidas na Terra foram difíceis. Tudo isso foi possível por causa de seu profundo ressentimento contra o demonismo. Este momento foi de alegria para Cronos. Ele finalmente pegou o cara que transformou sua vida em uma bagunça. O cara que arruinou sua família. A espada que ele fez e afiou na terra agora estava voltada para o demonismo. Ele iria cortar esse tumor cancerígeno. E no futuro que vi, havia uma imagem vaga. Cronos agarrou Saif firmemente com as duas mãos. As veias de seu antebraço incharam. A imagem de você sendo arruinado. Uau! A foice cortou o demonismo de baixo para cima. Mais da metade da cabeça do demonismo explodiu. Eu vou te matar. Eu vou matar você, Cronos. Os últimos pedaços da razão do demonismo foram completamente destruídos. No entanto, ele tomou uma decisão desesperada. Se ele não agisse, apenas brincariam com ele antes de ser destruído. O que ele poderia fazer? Só havia uma coisa: morrer juntos. Se ele pudesse destruir o mundo da mente consciente de Cronos, tudo voltaria a um estado de pausa. Rumo. O corpo do demonismo inchou como um balão. Cronos não atacou mais o demonismo e mudou-se para longe, para Yon-Wu. No final das contas, ele está seguindo exatamente o caminho que esperávamos. Bastardo maluco. Cronos cerrou os dentes. Cronos tentou eliminar o demonismo antes que o demonismo pudesse se autodestruir. Mas o corpo do demonismo era tão grande que Cronos não conseguiu encontrar a essência do demonismo. Ele quebrou a cabeça, imaginando o que poderia fazer para impedir a autodestruição do demonismo. Cronos podia sentir o olhar silencioso de seu filho sobre ele. Por que você está me olhando com tanto respeito? Yon-Wu percebeu seu erro e virou a cabeça, tentando esconder ao máximo seu constrangimento. O que você vai fazer? O mundo será completamente destruído. Hahaha, estou bem ciente da minha própria grandeza. Se você quiser olhar para mim com admiração, sinta-se à vontade para fazê-lo o quanto quiser. Estava claro que o pai de Yon-Wu era um narcisista, e Yon-Wu se perguntou como ele poderia ter perdido isso até agora. Ele não respondeu e, em vez disso, fez uma pergunta enquanto olhava para o demonismo, que parecia que iria explodir a qualquer momento. Se estivermos presos, você e eu estaremos em perigo. Era por isso que o mundo da mente consciente era assustador e perigoso. Alguém poderia ser capaz de entrar de alguma forma, mas corria o risco de ser eliminado de sua existência ou de ser assimilado à força. No entanto, Cronos sorriu como se não tivesse nenhuma preocupação. Ele se virou e golpeou o ar com a foice. Um vazio se abriu. Embora nada pudesse ser visto além dela, parecia uma porta que levava de volta à realidade. Vá em frente. Os olhos de Yon-Wu se arregalaram. Pai, o que você vai fazer? Eu vou ficar, é claro. O que? Esse bastardo não vai morrer assim. Enquanto houver um sistema de nuvem chamado escuridão, esse cara inevitavelmente reaparecerá. Quando ele tomar posse deste meu corpo, será um verdadeiro desastre. Isso não deveria ser evitado? Cronos estava dizendo que ele era o único que poderia bloquear o demonismo. Claro, eles poderiam simplesmente deixar o demonismo preso no Tártaro, mas Yon-Wu entendeu o significado por trás das palavras de seu pai. Este era o mundo onde eles estavam. Eles. Cronos não estava falando apenas sobre Yon-Wu e seu irmão mais novo. Ele também quis dizer os irmãos que Yon-Wu não sabia que ele tinha, Zeus e os outros. Cronos estava preocupado com todos os seus outros filhos que haviam ido para o lugar abaixo do Tártaro, Erebo. Eu sei que você encontrará uma solução. Depois de fazer isso, você pode voltar para matar esse cara. Não, eu não gosto disso. Yon-Wu cortou as palavras de Cronos. Os olhos de Cronos se arregalaram ligeiramente. Você. Não tente me persuadir. Assim como você fez tudo o que queria, eu farei o que eu quiser. Yon-Wu já havia passado por isso antes. Perséfone e as maquinações dos titãs e gigantes o fizeram sair do Tártaro. Então, Alforone bloqueou Dis Pluto, que o resgatou e os forçou a tirar a própria vida. Passar por isso de novo? Yon-Wu tinha acabado de ver seu pai novamente e agora ele tinha que sacrificar essa pessoa que só agora estava conhecendo de verdade. Yon-Wu não permitiria isso. Mesmo que ele morresse, ou pior, Yon-Wu queria ficar com Cronos. Seus olhos penetrantes estavam cheios de teimosia e desafio. Cronos olhou para seu filho sério e caiu na gargalhada.
Talvez você estivesse certo. Entre as crianças, Yeon-woo parece ser o que mais se parece comigo. No entanto, se Yeon-woo ficasse, eles seriam enterrados aqui juntos. O que eles poderiam fazer? Cronos olhou para Saif silenciosamente. Ele estava se perguntando se poderia mirar na essência do demonismo com um último golpe. Se ele ainda possuísse seu domínio divino do tempo, ele tinha certeza de que conseguiria, mas sem esse domínio, ele não poderia ter certeza. Pai, você se arrepende de ter perdido o trono? De repente, Yeon-woo fez uma pergunta estranha. Cronos inclinou ligeiramente a cabeça, perguntando-se o que Yeon-woo queria dizer. Então, ele sorriu ao perceber o que Yeon-woo estava planejando. Ele riu. Não há arrependimento sobre o passado. Tudo que eu quero é viver com Rhea, você e Jeong-woo novamente na Terra. Então, eu assumirei o trono. Isso significava que Yeon-woo se tornaria o Deus Supremo do Olimpo. Eu não acho que Zeus desistirá facilmente de seu lugar, não é? Eu mesmo cuidarei disso. Faça o que quiser, não posso tomar partido, então vou torcer de longe. Então, por favor, me dê alguns minutos. Sem problemas. Uau! Cronos se transformou em um vento negro mais uma vez e atacou o demonismo. Era perigoso não saber quando o demonismo poderia explodir, mas Cronos continuou a atacar o demonismo de todas as direções para ganhar algum tempo para Yeon-woo. Os olhos de Yeon-woo se estreitaram. Se eu fizer isso, poderei eliminar o demonismo, mas depois disso, terei muitas coisas para carregar nos ombros. Yeon-woo sempre teve e apenas objetivo: recuperar seu objetivo. A alma do irmão. Assumir outra coisa seria um grande fardo para ele, afinal, ele só reformou Artia para ajudá-lo a alcançar seu objetivo final. No entanto, as coisas mudaram. Mas então, Yeon-woo pensou que talvez isso fosse inevitável, de qualquer maneira. Pode ter sido o seu destino o tempo todo. Desde o momento em que ele formou um vínculo com Hermes e Atenas, desde o momento em que seu irmão mais velho, Hades, lhe pediu para assumir o trono da morte, e desde o momento em que seu pai se sacrificou por seus filhos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.